de grandes dificuldades, incluindo a barreira da língua, a Igreja Católica conseguiu converter um número significativo de japoneses, antes de o governo proibir o cristianismo em meados do século XVII. Alguns japoneses continuaram a professar o cristianismo numa existência secreta que passava de geração em geração. Mas até mesmo este cristianismo proibido foi novamente interpretado em termos japoneses. Formalmente, o cristianismo só voltou a entrar no Japão nos finais do século XIX, quando o governo levantou a proibição do cristianismo. Missionários católicos e protestantes começaram então a empreender um trabalho missionário e abriram igrejas. No entanto, no século em que o cristianismo voltou a entrar no Japão, menos de 1% da população aderiu às igrejas cristãs. O cristianismo também não se associou livremente à cultura e à religião japonesas, tal como outras tradições importantes o haviam feito. Por exemplo, as noções de lealdade e de obediência aos pais do confucionismo foram largamente integradas na vida japonesa, de tal forma que são consideradas japonesas e não estrangeiras. O mesmo se pode dizer das práticas budistas do culto aos antepassados. Embora o cristianismo tenha influenciado as ideias éticas e sociais dos japoneses, continua a ser considerado uma religião estrangeira. No Ocidente existe uma tendência para nos referirmos às outras tradições religiosas em matéria de crença ou não crença. Muitas vezes perguntamos qual é a religião de uma pessoa, se é cristã ou budista. Mas no caso japonês, as pessoas respondem frequentemente que não são religiosas e que não acreditam em nenhuma divindade particular, nem frequentam nenhum templo. É uma pergunta que não se faz. É mais uma questão de protocolo, de etiqueta social, de fazer a coisa certa na altura certa. Os japoneses participam também em muitas práticas e costumes religiosos populares que não se inserem em nenhuma das categorias religiosas tradicionais. Estes costumes fazem parte da vida, das ocupações e das tradições locais dos japoneses. Existe uma meia dúzia ou mais de tradições populares no Japão que contribuem para a complexidade da religiosidade japonesa. Mas na realidade a situação é ainda mais complexa. A religião no Japão é bastante diversa. Tal como o cristianismo na Europa e na América, ela inclui muitas ordens religiosas diferentes e centenas de denominações protestantes. No Japão, o budismo está dividido em 2 ramos principais e em muitas denominações. O shintoísmo também não é uma religião unificada, com a sua diversidade de festas, práticas e templos shintoístas locais. O budismo expressa o caminho de Buda e o seu objetivo da iluminação. O taoísmo pode ser visto como o caminho da figura lendária de Lao Tzu, do seu objetivo de harmonia com a natureza. E o cristianismo é o caminho de Jesus Cristo e o seu plano de salvação. A melhor chave para se compreender o caminho de Shinto é a própria palavra Shinto. Kami é a antiga noção japonesa do que é venerado e pode referir-se a um ou mais objetivos de adoração. O termo Kami pode ser singular ou plural e é muito mais amplo e mais flexível que a palavra Deus. A noção de uma divindade monolítica e omnisciente que controla tudo é muito limitativa na perspectiva do shintoísmo, porque existem muitas situações políticas, sociais e religiosas diferentes, e o contexto é o que importa. Por isso, não é de admirar que haja divindades diferentes para os diferentes tipos de contexto. E mesmo hoje, podemos invocar uma determinada divindade para um rito de purificação e outra divindade se quisermos entrar numa boa universidade ou se quisermos começar um negócio. O shintoísmo está muito relacionado com o contexto e é muito pragmático. No geral, o caminho dos kami significa viver uma vida pura em harmonia com os kami. No Japão antigo, havia tantos kami que a mitologia referia-se a eles como os 8 milhões de kami. Mas isto não significa que houvesse ou que haja atualmente 8 milhões exatos de objetos de adoração. Indica sim que os kami não têm um número, são infinitos. Os kami podem ser encontrados em todo o Japão
especialmente em formas naturais, o equivalente exato na nossa língua para a palavra kami, normalmente não se traduz. O termo mais aproximado será talvez sagrado, no sentido em que existe uma força e um mistério na natureza e na fertilidade natural que dá origem a uma nova vida. Para os estudiosos falarem de uma religião, têm de descrever um fundador, analisar as escrituras básicas e interpretar os ensinamentos básicos. Mas no caso do shintoísmo, se quisermos conhecer o caminho dos kami, será melhor observarmos os casos reais de adoração dos kami. Desde os tempos pré-históricos que os templos são importantes para o shintoísmo, embora os primeiros cultos japoneses tenham provavelmente sido celebrados ao ar livre e não em templos. Atualmente é possível encontrar templos shintoístas em todo o Japão, tanto nas cidades como no campo. Estes templos são muito diferentes uns dos outros. Podem ser grandes e imponentes ou edifícios pequenos à beira da estrada. Alguns são antigos e outros são de construção recente. Todos os japoneses vivem perto de um templo shintoísta e, tradicionalmente, o templo mais próximo de casa é considerado o templo protetor da família. Os japoneses não professam um culto regular nos templos shintoístas, da mesma forma que os cristãos ou os judeus se reúnem num dia específico. Os japoneses visitam os templos shintoístas em ocasiões especiais, para rezarem, pedir ajuda ou para celebrarem uma festa anual. Existem algumas características que distinguem e preservam o caráter sagrado de um templo shintoísta e da zona envolvente. Na entrada formal do templo, existe uma arcada ou um portão sagrado chamado torii. O torii marca a passagem do mundo normal para a zona sagrada e simbolicamente protege a zona das influências malignas. Dá também a entender a todos os que ali entram que deverão ter um comportamento religioso especial adequado ao local. Em outras ocasiões pessoais ou familiares, tais como o nascimento ou o casamento, muitos japoneses vão ao templo para pedir ajuda ou uma bênção, ou ainda para agradecer as graças concedidas. Mas os japoneses visitam os templos principalmente durante as festas. E a festividade japonesa mais importante é a celebração do Ano Novo. (86% da celebração do Ano Novo de 1998 provável para protegerem a casa ou as pessoas que nela vivem, ter segurança. Ou numa mala, que usem todos os dias para o trabalho ou para a escola. É de facto uma questão de prática. E estas práticas têm uma força que lhes estimula a fé. Eu diria que, em primeiro lugar, está a prática, a etiqueta social, a fazer o que é certo na altura certa para aliviar a ansiedade ou para dar força ao indivíduo. E talvez mais tarde a fé se junte a tudo isto. Em frente da entrada do templo e em cada um dos lados dos caminhos para o templo principal, existem, evoluindo depois para os relatos históricos sobre os imperadores e as suas dinastias. O Kojiki apresenta a versão mais puramente japonesa da antiga mitologia,
retratando o céu e a terra como provenientes de uma substância aquosa e sem forma. O Nihon Shoki combina a mitologia japonesa com as noções filosóficas chinesas que são utilizadas para interpretar a criação. Algumas passagens do Nihon Shoki referem-se aos conceitos chineses do Yin e do Yang, ou seja, o negativo e o positivo, ou o feminino e o masculino. As antigas crenças e práticas japonesas sofreram a influência inicial dos chineses por volta de 500 d.C. Naquela altura, as antigas crenças nos kami, bem como outras crenças, foram novamente interpretadas de acordo com as noções chinesas. O kami principal é o casal divino Izanami e Izanagi, responsável por grande parte da criação, bem como a deusa do sol Amaterasu, de quem descende a linha imperial. O Kojiki e o Nihon Shoki são as primeiras obras conhecidas sobre a antiga mitologia japonesa e constituem registros importantes das antigas crenças japonesas. Mas não são considerados escrituras como a Bíblia no cristianismo ou o texto dos Vedas no hinduísmo. Os sacerdotes e pensadores shintoístas conferem a estas obras um caráter sagrado, mas a maior parte dos japoneses considera-as escritos imaginários ou fantásticos. Por outras palavras, consideram-nas lendas e não verdades escriturais. O shintoísmo tem um lado muito prático, especialmente no contexto ritual em que a divindade pode ser invocada. Mas é claro que a divindade se pode manifestar em qualquer altura e em qualquer lugar. Por isso, existe sempre aquele aspecto imprevisível e espontâneo da divindade shintoísta que se pode manifestar como um tufão, um raio, um trovão ou como um rio que se desvia do seu curso. Também se pode manifestar como o sol ou chuva, quando é mais precisa ou quando é mais proveitosa para as pessoas, para as colheitas e até para os animais. As crenças e práticas japonesas remontam a vários séculos atrás, antes de serem registadas no Kojiki e no Nihon Shoki. E aquilo que vemos no shintoísmo mais recente não é necessariamente o mesmo que existia nos tempos pré-históricos. Os templos e até a própria palavra Shinto não existiam nos tempos pré-históricos. Só quando as novas tradições religiosas entraram no Japão é que foi necessário distinguir a herança religiosa japonesa original das outras tradições. No Nihon Shoki, vemos como as noções originais japonesas de criação e de nascimento de muitos kami se misturaram com a noção chinesa de yin e yang. Não houve uma tentativa para escolher entre a versão original japonesa e a interpretação chinesa. Os japoneses limitaram-se a juntar as tradições japonesa e chinesa. Aconteceu o mesmo tipo de interação entre o shintoísmo e o budismo. Inicialmente existiu alguma fricção entre o caminho de Buda e o caminho dos kami, mas ao longo dos tempos fundiram-se de várias formas. Na verdade, o budismo misturou-se com as crenças e práticas indígenas de toda a Ásia, e este padrão manteve-se no Japão. No Japão, uma divindade budista foi considerada a essência divina original. E os kami correspondentes foram encarados como uma manifestação desta essência original. Era como se a divindade budista fosse uma das faces da moeda e a outra face fosse o kami. E esta era a forma racional de venerar Buda e os kami, com o mesmo conjunto de rituais. Para os povos das tradições monoteístas, do judaísmo, cristianismo e islamismo, esta mistura de divindades pode parecer estranha. O ideal monoteísta consiste em venerar e manter a fé num Deus único e verdadeiro. E a pessoa pertence ou participa numa única tradição religiosa. No entanto, em toda a Ásia em geral e no Japão em particular, o padrão dominante é aquele a que podemos chamar a filiação múltipla. Aqui as pessoas participam em mais do que uma tradição religiosa. As pessoas, e até mesmo os sacerdotes, podem celebrar 2 ou mais tradições durante o mesmo ritual,
ou podem alternar entre uma e mais religiões. No Japão, a maior parte das pessoas já participou em rituais shintoístas e budistas. A exceção ocorreu quando algumas pessoas, especialmente sacerdotes shintoístas, limitaram a sua participação religiosa apenas ao shintoísmo. No geral, o shintoísmo foi ensombrado pelo budismo durante mais de 1000 anos. Mas ao longo dos tempos, alguns eruditos japoneses insistiram em afirmar que o shintoísmo era a religião original e verdadeira dos japoneses. Muitos destes argumentos que diziam que o shintoísmo era a única herança religiosa original do Japão foram apresentados nas obras de Motoori, um erudito do século XVIII. Motoori diz que o Japão, os kami, o imperador e o shintoísmo foram criados como um todo. Os kami não são exteriores ao mundo e não o criaram. Eles fazem parte do processo através do qual o mundo emergiu gradualmente. Os kami também não são uma força exclusiva para o bem. No cristianismo, o único e verdadeiro Deus é considerado todo bom e o mal entra no mundo através do pecado humano. Mas no shintoísmo, tanto os humanos como os kami podem representar o mal. Há um aspecto de benevolência inerente aos kami, mas também de destruição. Um kami pode exercer o seu poder sobre o mundo natural e as sociedades humanas, mas não devemos pensar que estão em oposição. Devemos pensar nele como um tipo de complementaridade entre estas forças benevolentes poderosas e as forças destrutivas, porque, tal como as religiões reconheceram desde o início, é esta a complementaridade que permite o progresso e a mudança. A importância do nascimento e do crescimento também se reflete nos kami do shintoísmo que vêm do céu, do plano elevado para o plano terrestre. Não devemos pensar nos kami a pairar por cima dos nossos arrozais e a termos que estar sempre a tomar conta desse importante visitante celestial. Práticas rituais israelitas e os seus conceitos de poluição e de purificação têm muito purificação estilizada que incorpora os temas do mito Izanagi. Acredita-se que a poluição é corrigida através do exorcismo, que afasta as impurezas através de uma limpeza física e através do poder dos kami. Tal como o corpo deverá estar fisicamente puro para adorar, também deverá haver serenidade e sinceridade no coração da pessoa. A poluição física é a forma mais comum de impureza, mas os teóricos shintoístas também realçam as dimensões éticas e espirituais da pureza. Os kami e a purificação são essenciais para o shintoísmo. Os kami são venerados em templos e as pessoas que presidem às cerimónias são os sacerdotes. Os dois edifícios mais importantes são o santuário, Hondan, e o centro de adoração, Haiden. É no santuário que estão os kami. As representações físicas dos kami, como estátuas, são muito raras. Normalmente, a presença dos kami é simbolizada por um objeto como o espelho. Pensa-se muitas vezes que os kami residem num tesouro antigo que não é mostrado ao público. No centro de adoração, os sacerdotes presidem às cerimónias. Os crentes costumam subir os degraus deste centro e entregar as suas ofertas e orações no exterior, sem se aproximarem do santuário. Desde os tempos mais remotos que os rituais mais formais do shintoísmo se realizam no jinja, ou, por outras palavras, nos templos, muitas vezes sem a presença de sacerdotes. Mas sempre houve alguns especialistas religiosos no shintoísmo. O shintoísmo nunca teve uma ordem hierárquica universal de sacerdotes, tal como acontece na Igreja Católica. E a formação, prática e classificação dos oficiais do shintoísmo têm variado de forma considerável. Hoje em dia, existem várias categorias para os sacerdotes que fazem orações e presidem aos rituais nas cerimónias shintoístas. Os sacerdotes dos templos diretamente responsáveis pelos rituais são os Kannushi, cujo significado literal é de mestre divino.
Não existem ritos oficiais para uma pessoa se tornar um sacerdote shintoísta, como acontece no budismo ou no cristianismo. Em algumas zonas rurais, os chefes de família normalmente revezam-se para fazerem o papel de sacerdotes shintoístas nos templos locais. Os sacerdotes homens são regra geral no Japão dos nossos dias. No entanto, há que salientar que nos estádios iniciais da história japonesa eram as imperatrizes e não os imperadores quem governava. Estas imperatrizes reinavam em parte pela sua capacidade de comunicar diretamente com os kami, como num oráculo divino. Quando os imperadores assumiram o poder, o papel religioso da imperatriz perdeu-se. Já vimos que antes da cerimónia shintoísta da adoração, a pessoa tem de purificar as mãos e a boca com água e pronunciar uma oração de purificação. Tudo isto está relacionado com a mitologia e o banho de Izanagi. Depois, um sacerdote de nível hierárquico superior recita um norito ou oração sagrada. Todos os presentes se ajoelham quando a oração invoca ou chama à terra os kami. Há ainda música e ofrendas, sendo que as mais importantes são ramos da árvore sagrada conhecida como sakaki. Tal como nos rituais de muitas outras tradições religiosas, o shintoísmo assume que os kami partilham das ofrendas espirituais. A comunicação com os kami termina quando a oração anuncia a subida destes ao céu. Muitas pessoas viajam de muito longe para visitar um templo grandioso ou famoso na altura das festas, para receber uma determinada bênção ou para comprar um amuleto. Estas pessoas são normalmente adoradores e não fiéis. No entanto, nas aldeias tradicionais, ainda se considera que as pessoas são fiéis do templo local. A maior parte das casas tradicionais japonesas, e também algumas modernas, têm um pequeno templo shintoísta. O kamidana é uma miniatura de um templo shintoísta e está normalmente situado numa prateleira alta na sala principal da casa. Os membros da família colocam ofrendas no kamidana e de vez em quando, especialmente no Ano Novo, trazem um novo talismã de um templo próximo e colocam-no no kamidana. Antigamente, os membros de um clã adoravam o mesmo kami. Mas nos tempos medievais, as pessoas que viviam perto de um templo local eram automaticamente consideradas fiéis desse templo. Por outras palavras, a afiliação a um templo shintoísta local dependia do ponto de residência. Todas as pessoas da zona eram consideradas abençoadas ou protegidas por aquele kami tutelar. Existe sempre esta orientação subjacente do mundo com uma perspectiva shintoísta. Existem divindades da terra do mundo natural dos espíritos ancestrais que têm que ser controladas e preservadas. Na base destas divindades estão as tradições do budismo, do confucionismo, do taoísmo e, mais tarde, do cristianismo. Estas tradições não estão em oposição, mas sim em harmonia com esta orientação. No entanto, no final do período feudal, quando o Estado japonês se modernizou, houve uma ruptura entre o antigo regime e os reformadores que pretendiam revitalizar o Estado, trazer de volta o imperador e defender o Japão das potências imperiais, como a Inglaterra, a Espanha, Portugal e a França, que estavam na zona. Efetivamente, eles sentiam que tinham de fazer o mesmo que estas potências. Tinham de encontrar um motor espiritual que conduzisse este veículo de modernização. E o shintoísmo era considerada a opção mais viável. No entanto, nos nossos dias, especialmente com a grande liberdade religiosa que surgiu no Japão depois da Segunda Guerra Mundial, a situação do shintoísmo sofreu uma alteração considerável. Com o aumento da mobilidade social e o relativo anonimato proporcionado pelas grandes cidades, muitos japoneses deixaram de se sentir ligados a um determinado templo. Na verdade, muitos japoneses nem sequer sabem qual é o templo que alberga o kami tutelar da sua zona.
Uma das contribuições do shintoísmo para o processo de modernização foi a criação de uma noção de comunidade, de que todos os japoneses constituem um único povo. Até 1868, o Japão era uma zona fragmentada, onde havia clãs que dominavam determinadas áreas. Mas a partir de 1860, passou a existir a noção e uma entidade legal da nação ou do Estado japonês. O imperador era instrumental. Os kami e o alinhamento dos kami, o envolvimento destes com cada comunidade e com as vidas das pessoas comuns, era também muito importante em todo este processo de criação de um Estado japonês moderno. Parte disto ainda hoje existe no Japão, porque fornece uma orientação ao universo, às relações sociais e às relações que as pessoas têm efetivamente com o mundo natural. O Japão feudal tornou-se um Estado-nação moderno em 1868. Para perceber a importância de 1868, temos de recuar até à era anterior, quando o Japão era um conjunto de territórios feudais e em que cada território era governado por um senhor feudal. O conjunto destes territórios era controlado por um ditador militar chamado Shogun. O tempo dos shoguns Tokugawa durou de 1600 a 1867. Durante a maior parte deste tempo, o Japão isolou-se do resto do mundo e grande parte do pensamento intelectual, ético e político do país era dominado pelo confucionismo. Mas a vida religiosa era dominada pelo budismo, devido a acontecimentos que datam de meados do século XVII. O cristianismo entrou no Japão em 1549 pelas mãos de São Francisco Xavier e floresceu durante cerca de um século, até os missionários começarem a ser perseguidos e o cristianismo ser proibido. Para manter a proibição do cristianismo e para controlar o povo, o governo japonês apoiou oficialmente o budismo, que em meados do século XVII se tornou praticamente a religião estabelecida do país. Todas as famílias tinham de pertencer a um templo budista e todos os nascimentos, casamentos, mortes e mudanças de morada eram ali registados. No final do século XVIII e princípios do século XIX, vários problemas começaram a atingir o governo feudal do Japão. O desequilíbrio económico entre os ricos e os pobres conduziu a revoltas dos camponeses e a sublevações populares. A Europa e os Estados Unidos pressionaram cada vez mais o Japão para abrir as suas fronteiras ao comércio. Estas e outras pressões internas e externas levaram a um sentimento crescente contra o shogun e a uma vontade do regresso do imperador para uma governação mais direta. No final do século XIX, houve várias tentativas para implementar um governo parlamentar que seria liderado pela figura religiosamente simbólica do imperador e que seria legitimado pela religião shintoísta. Os países ocidentais criticaram a proibição que o Japão impôs ao cristianismo e exigiram que essa proibição fosse levantada. Em 1873, o governo cedeu, permitindo que o cristianismo voltasse a ser praticado e que os missionários cristãos tivessem um papel ativo no Japão. Na sua essência, o modo de vida shintoísta tornou-se um dever cívico e natural do cidadão japonês. Os livros escolares passaram a ensinar que o Japão tinha sido criado pelos kami e que o imperador descendia da deusa do sol. Estas crenças passaram a ser encaradas como história e cultura nacionais, em vez de religião. Os alunos tinham de se inclinar diante da fotografia do imperador. Ao mesmo tempo, a religião formal foi proibida nas escolas para que o budismo e o cristianismo não pudessem ser ensinados. Para unir o povo e fortalecer o país, o governo juntou a mitologia antiga e o shintoísmo oficial a uma lealdade absoluta ao imperador e também ao apoio incondicional ao colonialismo e ao militarismo. Pela primeira e única vez foi construído um grande número de templos shintoístas fora do Japão. Era por isso do interesse dos líderes políticos ter rituais que controlassem não apenas o mundo natural, mas também os espíritos ancestrais da casa, dos outros clãs, das pessoas em geral e das pessoas de classes mais baixas. No século XX, especialmente a partir dos anos 30, as escolas do Japão tornaram-se muito mais rígidas.
Ensinava-se a lealdade absoluta ao imperador e a quaisquer políticas da sua autoria. Em pouco tempo, o shintoísmo foi apanhado pelo esforço de guerra da Segunda Guerra Mundial. No entanto, os budistas e cristãos japoneses também deram um grande apoio ao esforço de guerra do Japão e ao seu militarismo. Em 1931, as tropas japonesas dirigem-se para a conquista da Manchúria. O Japão, a primeira das nações atacantes desta guerra, lançou-se há 14 anos num objetivo de conquista internacional. Xangai, 1937. Guerra total contra a China. O mundo ainda não estava preparado para lidar com esta agressão. Os diplomatas japoneses dirigiram-se à Liga das Nações, tentando justificar os seus crimes contra a paz e a decência, e depois foram-se embora. Continua uma longa série de ataques brutais contra um vizinho desprevenido. O Japão conquistou um novo império. Pearl Harbor, 7 de dezembro de 1941. As forças suicidas japonesas lançaram-se em ataques aéreos desesperados para causarem grandes danos nas forças navais americanas estacionadas ao largo de Okinawa. Eram os kamikaze. Foi incrível, mas não iria travar o avanço dos aliados. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 com uma derrota devastadora para o Japão. O pensamento colonial do Japão tinha desaparecido e todas as religiões japonesas o tinham apoiado. Mas o shintoísmo identificava-se mais com o esforço de guerra. A quando da rendição incondicional em 1945, os aliados ocidentais impuseram algumas condições em relação à religião. Pela primeira vez na história do Japão, haveria uma total liberdade religiosa, não apenas enquanto ideal, mas também enquanto prática real. A Segunda Guerra Mundial foi resolvida em 1945, segundo termos que introduziram no Japão uma forma de vida democrática radicalmente nova. O erudito japonês Shigeyoshi Muvokami afirma que o Estado-nação japonês deu origem ao Estado shintoísta e que um Japão democratizado deu origem à liberdade religiosa. O Estado passou a estar oficialmente separado da religião. O imperador teve de anunciar que não era um kami, embora a forma do seu anúncio tivesse mais tarde sido considerada bastante ambígua. O shintoísmo perdeu o seu estatuto privilegiado como sistema de compromissos não religiosos. Também perdeu os subsídios e os seus vários sacerdotes deixaram de ser funcionários públicos. O Japão tem uma rica variedade de religiões muito antigas. O shintoísmo indígena, o budismo indiano, o taoísmo chinês, o confucionismo e o cristianismo europeu. No entanto, assistiu à criação de centenas de novas religiões durante os séculos XIX e XX. Muitos japoneses estavam a viver uma rápida mudança social e estavam insatisfeitos com as soluções apresentadas pelas instituições religiosas já existentes. No entanto, continuavam fortemente ligados às tradições, como o culto da virtude, e aos costumes antigos, como os ritos ancestrais. Muitos japoneses foram atraídos por líderes religiosos que desenvolveram os seus próprios ensinamentos e práticas e que ajudaram a resolver questões sobre o destino pessoal e sobre a ordem social. O povo japonês ainda acredita tanto nas divindades budistas como nos kami shintoístas. Mas grande parte da vitalidade destas tradições estava não nos aspectos organizados do shintoísmo e do budismo, mas nas práticas religiosas populares. Isto preparou o terreno para as novas religiões que iriam surgir. No século XIX, as religiões no Japão caracterizavam-se principalmente pelo culto dos kami vivos. Algumas das mesmas necessidades religiosas eram também satisfeitas por um kami vivo na nova religião chamada Tenrikyo. O nosso kami é o Deus que criou este mundo, a humanidade e todas as outras criaturas.
O mundo foi criado para termos uma vida alegre, ajudando-nos uns aos outros. E esse Deus protege-nos de várias formas para que possamos ter uma vida alegre. Nesse sentido, Deus é tudo para nós. No entanto, o shintoísmo sobrevive sob formas estranhas, muitas das quais se encontram à superfície da rotina diária e dos compromissos. Convém lembrar que o shintoísmo nunca foi uma religião organizada como o cristianismo. A religiosidade japonesa não se define pelo compromisso exclusivo com uma instituição religiosa e não existe nenhum culto semanal. Assim, as características que utilizamos para definir uma religião não se aplicam ao shintoísmo, embora este continue a existir, mesmo quando é negado ou ignorado. Há muito que o shintoísmo faz parte da vida e da cultura japonesas, praticamente desde o início da própria civilização japonesa. E enquanto a cultura japonesa perdurar, o shintoísmo continuará provavelmente a fazer parte dela.